Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Grow Ensina. Por aqui, o nosso objetivo é fazer com que você aprenda a sair de uma profissional de estética comum a ter uma clínica de estética milionária. Eu sou Ana Rema, sou especialista em vendas aqui no digital, empresária como vocês, e aqui comigo está minha amiga, também empresária aqui no digital, Dona Kátia. Se apresente, Kátia, para essas moças e Oi, moços. pessoal, tudo bem? Nosso segundo episódio. Meu nome é Kátia Tavares. Eu sou especialista em vendas no digital e posicionamento de profissionais da estética. E nós estamos aqui, eu e Ana, para o nosso segundo encontro, hein? Hoje a gente vai falar para vocês, gente, como é que vocês transformam seguidores das redes sociais de vocês em clientes em potencial para suas clínicas de estética. Então, se vocês já gostaram desse tema, já vão se inscrevendo aqui no canal, já vão dando o like de vocês, porque a gente é youtuber de qualidade, não tem como a gente começar esse vídeo sem fazer esses pedidos clássicos para vocês. E aqui é um bate-bola super tranquilo, então a gente vai fazendo perguntas umas para as outras, perguntas que normalmente são dúvidas que vocês têm, dúvidas que vocês comentam para a gente, e assim a gente vai se ajudando e fazendo com que vocês realmente saiam aí de profissionais de estética comum para ter suas clínicas de estética milionárias. Então, vou começar logo de cara, mandando para ti, Kátia, qual que é a diferença de uma rede social que tem muito seguidor, porque a gente sabe que o pessoal da estética, da beleza, gosta dessa rede social farta de seguidor, mas qual é a diferença de uma rede social cheia de seguidor e de uma rede social que tem realmente cliente ali em potencial? Qual que é a diferença disso? Perfeito, show de bola. É um ponto bem delicado, né? Hoje, os profissionais da estética, eles querem se posicionar no digital e tudo começa voltando, né, ao nosso primeiro encontro, nosso primeiro conteúdo aqui, que foi de posicionamento, que a gente falou muito lá. Então, se você ainda tem dúvida de como fazer esse posicionamento, volta aqui no canal e assiste o primeiro. Então, a gente sabe que o profissional da estética, ele quer ter esse posicionamento no digital, ele quer ter aqui as suas redes. A principal rede que ele usa é o Instagram e ele quer ter uma quantidade muito grande de seguidores, tá? E aí, o que que acontece? Depois que ele começa a ter esses seguidores, e alguns profissionais, em grande maioria, né, têm os seguidores tudo misturado, porque não tem posicionamento. Então, dentro desses seguidores vai estar família, vai estar colegas de faculdade, vai estar curiosos, vai estar amigos, tá? E aí não é construído uma mídia alinhada com a atração desse cliente em potencial. Então, o profissional, geralmente, ele tem lá 10, 5, 3, 4 mil seguidores, a maioria dos profissionais de estética que chega para mim e fala assim, olha, eu não consigo vender, ou eu não consigo vender o meu curso ou atrair clientes para minha clínica. E aí eu pergunto, e quem são essas pessoas que estão te seguindo? Porque para mim, gente, acima de 2.000, acima de 1.000 seguidores, você já tem uma certa audiência boa, tá? E aí, isso sendo seguidores reais e seguidores que estão alinhados ao quê? A um posicionamento que vai conduzir essa pessoa para a ação que eu quero. Seja para a venda de curso, seja para a venda de procedimento, tá? Então, a grande diferença é você conseguir ter dentro da sua mídia uma construção, um filtro, que esse filtro, ele vem muito do que você publica e do seu posicionamento, e esse filtro vai Uhum. trazer o cliente potencial que eu quero. E eu vejo muitos profissionais da estética pecando por isso. Acha que é só abrir o Instagram e começar a ir para lá, colocar o rosto no Instagram e começar a falar de várias coisas. E aí depois começa a ver que não tem engajamento, não tem crescimento, a mídia não consegue crescer e ele também não consegue converter esse cliente potencial para a clínica, tá? Esse é o lado errado. Esse é o profissional que está no digital, que tem lá seus seguidores, 3.000, 2.000, 15.000, 26.000 seguidores, tá? E não tem audiência. Como assim, Kátia? Tem essa quantidade de pessoas que não tem audiência? Não tem. Por quê? Porque você não consegue reverter essa audiência para a ação que você quer. Seja para lotar a sua agenda na sua clínica e vender os seus procedimentos, seja para lotar as suas turmas se você ministrar curso. Então, para mim, é uma audiência que não serve, tá? E aí, o que que acontece? E qual é a diferença do outro lado? Do profissional que tem, sim, seguidores qualificados, alinhados já com um filtro, e que conseguem, com uma quantidade pequena, razoável, lotar a agenda. Posicionamento, gente. Então, o profissional, ele tem que saber o que que ele vai, qual é a ação dele ali naquela mídia. Não é só eu abrir a minha mídia. Se eu tenho um Instagram pessoal meu, Kátia,
e eu não quero converter, eu não quero atrair cliente, eu não quero me rentabilizar com esse Instagram, tudo bem. Eu posso postar coisas aleatórias da minha vida, da minha família, enfim, sem um posicionamento X, que esse posicionamento vai atrair esse cliente. Então, se vocês entrarem na minha mídia, a minha mídia lá, ela não tem um posicionamento. Então, as pessoas que me seguem são o quê? Amigos, pessoas que querem ver o meu dia a dia, que querem ver a minha família, tá? Então, o profissional que consegue, com uma quantidade pequena, média, o razoável, atrair cliente e lotar a agenda, é aquele que já vem para o digital posicionado em cima de um filtro, né? E que filtro é esse? Se eu vou me posicionar para crescer a minha agenda, né, para lotar a minha agenda e puxar seguidores para minha clínica, e aí eu posso ter o Instagram da minha clínica ou não. Eu posso trabalhar o meu Instagram voltado para a clínica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me posicionar e vou começar a alimentar o meu Instagram e os meus stories do meu dia a dia da clínica, dos meus casos clínicos, dos meus pacientes. Então, eu vou começar a falar direto para paciente, né? Então, a linguagem é uma linguagem diferente também, e com isso eu vou crescendo. Então, quanto mais eu vou educando esse cliente, mais ele vai sentindo que eu sou uma autoridade naquele caso. Então, o que que vai fazer? O que que vai ser o próximo passo dele? É marcar uma consulta com você, é marcar uma avaliação, porque ele sente segurança em você, porque você está ali educando. Então, você está ali educando como, Kátia? Eu estou ali falando dos benefícios de começar a toxina botulínica aos 25 anos, eu estou falando dos efeitos, né, dos fios de PDO para quem trabalha com harmonização. Eu estou falando do PEN, eu estou falando de como você pode se livrar das varizes. Então, dependendo do procedimento que você atua, você vai estar se comunicando com o teu cliente potencial, tá? Esse é o primeiro foco voltado para clientes. Profissionais que já ministram cursos no presencial e começam a se posicionar, mostrando em sala de aula, mostrando as turmas, mostrando os alunos, fotos no final do curso. Então, esse profissional, ele tende a atrair o quê? Outros profissionais que também querem se capacitar naquela área que ele domina, seja a harmonização facial, seja o PI, seja o emagrecimento, seja o ozônio. Então, vocês conseguem entender que tudo começa do posicionamento de vocês. Então, vocês têm que entender que quando eu entro na mídia, ou vocês, quando entram numa mídia, vocês já vão em busca do que aquela mídia é capaz de gerar de resultado para vocês. Então, quando vocês chegarem no Instagram da Grow Estética, quem vai ficar lá? Quem quiser aprender marketing, captação de vendas e gestão para estética. Então, o profissional que não quer isso, ele não fica, porque o perfil vai ser voltado exatamente para isso. Então, é aí onde eu vejo a grande diferença, Ana, de você ter uma mídia com muito seguidor e não consegue rentabilizar, e você ter uma mídia com 500, 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, gente, você consegue rentabilizar, tá? Tá justamente no seu foco, né? Quando você entra numa rede social, qual que é o seu foco com aquela rede social? Se for realmente obter uma grande audiência, talvez isso não esteja tão atrelado com lotar a sua agenda na sua clínica de estética. Se Uhum. você já entra na rede social com o objetivo de lotar a sua agenda, de você vender, você não vai com o objetivo do número de seguidor. Você já vai com uma estratégia, realmente um posicionamento, para que, seja muito ou sejam poucos seguidores que você tenha, você consiga converter. E existe aquela grande crença: ah, mas se eu só tiver 500 pessoas me seguindo, se eu só tiver 1.000 pessoas me seguindo, aí eu viro para a profissional de estética e eu pergunto: você conseguiria hoje, com o seu tamanho, atender 500 pessoas todos os dias? 1.000 pessoas todos os dias? Imagina que a rede social, ela é um ponto de contato ali com a sua cliente. Então, gente, a gente para pensar, 500 pessoas é muita gente, 1.000 Sim. pessoas é muita gente. Então, se eu consigo alcançar toda aquela quantidade de gente, o máximo daquelas pessoas que me seguem possível num dia, eu atraio muita gente para a minha clínica. A gente se deslumbra muito com o número de seguidores. Isso fala muito com a nossa vaidade, né? E a gente pensa, poxa, se o meu perfil for grande, a minha cliente vai achar que eu sou uma autoridade. Só que, gente, é tão rápido quando o cliente entra no nosso perfil. Um cliente, ele analisa se vale a pena continuar seguindo a gente ou não, se vale a pena dar ouvidos para nós ou não, em apenas 3, 7 segundos. E eu te Uhum. garanto que o número de seguidor pode até ser a primeira coisa que ele vai olhar,
mas depois ele vai analisar a tua foto de bio, se ela é coerente com a tua proposta que você trabalha. Ela vai avaliar o que está escrito na tua biografia, se tem um link ali para ela clicar e comprar de você. Ela vai bater ali o número de seguidor e ela vai dizer assim: ah, 1.000 seguidores. Ou 60 mil seguidores, tudo bem. E o resto? A tua cliente, ela vai atrás desse resto. Então, você tem que ter esse foco que a Kátia está falando, esse objetivo muito certo. O que difere se você vai ter uma rede social só com arruma de seguidor ou uma rede social que vai atrair clientes para a tua clínica de estética é esse teu foco, esse teu posicionamento. O que é que você quer? Se você quiser só crescer sua audiência, realmente você postar muito do seu bastidor, você posicionar como uma digital influencer, você se meter inclusive em polêmicas, isso vai atrair muito seguidor para você. Agora, se você quer atrair vendas, desfoca um pouco do número de seguidor e foca mais no teu posicionamento. Foca mais no o que eu preciso postar para que essas 500, 1.000, 2.000 pessoas que já estão no meu perfil, elas possam comprar de mim, elas possam entender o que eu faço, entender como eu as ajudo, ou eu posso até reciclar, porque como a Kátia também falou, se eu tenho muita família me seguindo no meu perfil, se eu tenho muito amigo que não tem o perfil ali da minha cliente, eu preciso fazer um trabalho de reciclagem nessa minha audiência para transformar realmente esses seguidores em clientes para a minha clínica. Então, o que vai realmente fazer a grande diferença de um perfil com um monte de seguidor, mas ter seguidores em potencial, é primeiro o teu foco. O que você quer com a sua rede social? Para que você entrou na sua rede social e como você quer trabalhá-la para transformar Exatamente. esses seguidores em clientes para a sua clínica. Exatamente. E não adianta. Arrasou. E o que eu vejo? Eu gerencio profissionais da estética aqui. Então, eu vejo quase todo dia o quê? Empresas entrando em contato via direct para venda de seguidores, né? E eu sei que tem profissionais que acabam, que por ego, acabam indo lá e fechando um pacote daquele e comprando robô. Gente, não adianta. Por quê? Porque você está aqui para rentabilizar. Eu acredito que você está aqui e escutando aqui o nosso conteúdo, porque você quer aprender marketing, captar e atrair clientes, vender. Você quer aprender a vender mais, lotar a sua agenda. Então, isso é totalmente controverso de eu comprar um robô para me dar 20 mil, 30 mil seguidores. De que vai adiantar essa quantidade no meu perfil, sendo que a minha agenda tá vazia e a minha conta bancária também? Não adianta. O seu pensamento tem que ser o quê? Vale muito mais a pena você ter 100 pessoas reais interessadas nos seus produtos, interessadas no que você fala e vendendo, do que você ter 20, 30 mil pessoas não, número ali, que não vão te rentabilizar, né? E você tem que entender que a sua mídia, ela é essa tua empresa, é a porta de entrada para o teu cliente, seja o cliente final para fazer o seu procedimento, seja o cliente profissional para fazer o seu curso. Então, é o que a Ana falou, a gente volta muito para a questão aqui do posicionamento e do planejamento que a gente falou lá no nosso primeiro encontro aqui no canal. Então, volta lá e faz esse planejamento, porque o que eu vejo, a grande maioria do erro está aí. Não se planeja e vem para o digital querendo comprar seguidor, querendo ter um perfil de 20, 30, 40 mil pessoas lá, sem engajamento, sem conteúdo, aquela coisa parada e que não te rentabiliza. Dá muito mais trabalho, porque você vai ter que recomeçar do zero. Aí a escolha é Total. sua. E aí a gente entra, inclusive, no nosso segundo ponto de o porquê que é tão importante a gente construir essa audiência qualificada para que a gente tenha realmente rentabilidade na nossa clínica de estética. Gente, você precisa começar a encarar a sua rede social como essa porta de entrada que a Kátia falou. Se você não dá a importância devida para a sua rede social, você está deixando muita cliente ao léu, muito dinheiro na mesa. Dinheiro na A mesa. importância de você criar uma audiência qualificada, exatamente, é que isso vai impactar não o teu curto prazo, mas o teu longo prazo. O caixa da tua empresa, ele está na mão das tuas clientes. Então, Exatamente. quando eu crio essa audiência qualificada, você não está plantando ali só para o agora. Você está plantando para o amanhã. Porque imagina comigo o seguinte: existem vários tipos de clientes no mercado, certo? Existem as clientes que já estão prontas para comprar de você. Essas são as clientes, inclusive, em menor quantidade no mercado. Uhum. Existem clientes que sabem que tem um problema, mas que não sabem que você é a solução. E existem clientes que sequer sabem que tem um problema e que esse problema tem uma solução.
Então, eu construir uma audiência qualificada significa eu buscar atingir esses 3 níveis de clientes. E o mais difícil deles, por mais que tenha maior quantidade no mercado, é essa cliente que nem sabe que eu tenho problema, mas é com quem mais eu tenho que falar. Então, muitas vezes, você vende ali um serviço de estética específico, como um serviço de PEN, que a gente vai remover ali os vasinhos e que a gente vai tratar daquela mulher. Como é que eu vou atingir essa mulher? Como é que eu vou atrair essa audiência qualificada? É eu falando termos técnicos, por exemplo? É eu comprando robozinho? É eu só mostrando o meu bastidor? De maneira nenhuma. A maneira que eu vou criar uma audiência qualificada é eu falando da linguagem da minha cliente. Então, se minha cliente tem um vaso, por exemplo, o que é que ela sente? Ela sente desconforto nas pernas? Ela sente problema de autoestima? Então, quando eu dou importância à construção dessa audiência, primeiro eu vou entender que essa minha audiência é o que vai virar cliente lá na frente e vai me gerar caixa para a minha empresa. Se eu sei disso, eu me importo mais, eu empatizo mais com a minha audiência, empatizo mais com a minha cliente e eu começo a trabalhar planejamentos, estratégias e conteúdos de qualidade úteis para realmente construir essa minha audiência qualificada. E assim, a partir do momento que eu atraio uma cliente, não significa que ela vai comprar de mim automaticamente. Não significa que você vai ganhar um seguidor e esse seguidor já vai bater na sua porta da clínica de estética. Não, é uma construção. Lembra desses 3 tipos de clientes que você tem. Se você atrai uma cliente para a sua rede social de estética, da sua clínica, que ela não tem um nível de consciência, ela não está pronta para comprar de você ainda, você vai ter que fazer um trabalho de formiguinha ali com ela, até você educá-la de que você é a melhor solução para ela. Agora, se você não dá importância para essa construção, para esse planejamento, para essa educação da sua cliente através das suas redes sociais, ela jamais vai bater na sua rede social e depois automaticamente bater na porta da sua clínica. Então, você precisa tratar isso com cuidado e importância. É isso que vai trazer rentabilidade, lucro, sustento para a tua clínica. Perfeito, perfeito. É uma audiência qualificada que vai determinar se você. É uma construção de uma audiência qualificada que vai determinar se você vai ter uma clínica de estética no vermelho ou se você vai ter uma clínica de estética milionária. Porque a tua audiência, ela é um ativo, tá? Diferente de outras coisas, nós temos o ativo e o passivo. A tua audiência no digital, ela é um ativo. E um ativo que você tem que pegar esse ativo e transformar em caixa. Por isso que não é, por isso que a quantidade de seguidor lá no primeiro tópico e seguidor comprado não vai te rentabilizar nada. Tu vai ter um número e vai ficar frustrada porque tu vai ter a agenda vazia e a conta bancária vazia. Então, a construção para fazer esse planejamento, pensar nesse posicionamento, produzir conteúdo alinhado com a pessoa que você quer atrair, para servir como filtro mesmo, isso dá trabalho, gente. Tá? Dá trabalho, sim. Você não vai fazer assim e, bum, a sua mídia vai bombar e a tua agenda vai lotar. Não, é o que a Ana falou. É uma construção, mas é uma construção que vai te levar para realização dos seus sonhos. Porque sem caixa, sem ativo, você não consegue ser esse profissional que você tanto deseja, de referência, reconhecido, né, que se qualifica, que vai buscar mais qualificações, que tem uma clínica milionária, uma super clínica, uma das clínicas de referência no seu estado, na sua cidade. Então, tudo isso que a Ana falou se resume a ativo, uma audiência bem qualificada, construída de pouquinho em pouquinho, em cima dos degraus certinhos, vai ser um ativo a longo prazo, tá? Então, tu vai ter aí um ativo para você, profissional, e para a sua clínica se tornar uma clínica milionária. E Show de tem um bola. benefício muito grande, né? Quando eu começo a plantar essa minha audiência, em determinado momento, ela começa cliente atrai cliente, para resumir, é isso, gente. Então, Sim. por exemplo, quando eu começo a construir a minha audiência de pouco, eu dou importância para esse pouco, eu honro o pouco, eu vou conseguir receber muito ali no muito. Então, se eu começo a plantar aqui muito bem para esses poucos seguidores que eu tenho, começa a produzir um conteúdo de qualidade para esses seguidores que eu tenho, já planeja a minha estratégia para esses poucos seguidores que eu tenho.
quando essa audiência ela for crescendo, o meu volume de clientes também vai crescendo, o meu volume de interação também vai crescendo. Se eu posto um conteúdo e eu tenho cuidado de interagir com aqueles poucos seguidores me trazem mais dores deles, aqueles poucos seguidores já me trazem feedbacks. Então, assim, o conteúdo que você produz vai gerando novos conteúdos. O feedback de cliente vai gerando mais feedback. Uma cliente que confiou em você através de um conteúdo vai para sua clínica de estética, já vira uma prova para você, já atrai outras clientes. Então, é muito importante que você dê importância para essa construção de audiência, porque em determinado momento a internet vai trabalhar para você. Essa é a coisa incrível do digital, sabe? Um comentário ali de uma dúvida de uma seguidora te gera um novo conteúdo, um feedback te gera uma nova prova, que te gera uma nova cliente, que te gera uma nova cliente. E aí o digital começa a trabalhar para você. Em vez de você ficar, meu Deus, por onde que eu começo? O que é que eu faço? Hoje pode ser assim. Hoje é mais difícil, porque talvez você esteja na estaca zero. Mas se você começa, starta hoje, bons conteúdos, do seu imaginário que seja, né? De você imaginar a sua cliente ideal. Quando você começa a produzir e faz essa roda girar, ela começa a trabalhar para você. O digital é maravilhoso por conta disso. E a gente trouxe aqui alguns pontos, 6 pontos práticos para você começar. A partir do momento que você sair dessa aula aqui de hoje, desse vídeo de hoje, a já realmente começar a pegar sua rede social, transformar ela em algo profissional, dando importância para isso e fazer com que ela atraia, transforme seus seguidores em clientes para sua clínica de estética. E o primeiro ponto é você transformar a sua rede social em, de fato, uma conta comercial. Existem 3 tipos de conta, como a gente fala muito de clínica de estética, vocês trabalham muito com o Instagram, eu acho legal a gente falar sobre o Instagram num primeiro momento para vocês. Então, a primeira coisa que vai mudar o jogo da sua rede social, que é o Instagram, é você transformar esse Instagram numa conta comercial. Como é que eu faço isso, Ana Rema? Você vai abrir o seu Instagram e lá vão ter 3 tracinhos na parte superior do seu perfil. E você vai em conta e você vai ter opções de conta. Conta pessoal, conta de produtor de conteúdo e conta comercial. Por que escolher a conta comercial? Porque ela vai ter várias vantagens para você como comércio, como negócio. Tanto vantagens de link, como vantagens de opção diferente para os seus stories, como opções das suas postagens, vão ter ferramentas comerciais para você, vão ter ferramentas de análise comercial para você, que vai te ajudar lá na frente. Vão ter opções de link, vão ter De opções de tráfego, né? insights, Opção vão de ter tráfego opções mais que simples. você, de tráfego, exatamente. Então, vão ter opções que você, como dona de um negócio, precisa trabalhar. Vai ser fundamental você ter esse tipo de conta. A minha cliente vai fazer alguma diferença para a minha cliente em si? Talvez não muito para quem te segue, mas para você que é dona do seu negócio, é importante você ter ferramentas onde você vai conseguir divulgar melhor o seu negócio, analisar melhor os resultados que o seu negócio está tendo nas redes sociais. Então, se hoje você, por exemplo, tem uma conta de produtor de conteúdo, ou se quer ter uma conta de negócio, transforme agora mesmo, assim que você sair dessa aula, a sua conta de Instagram em uma conta comercial, para começar a usufruir das ferramentas comerciais para a sua clínica de estética. Perfeito. O 2, gente, conhecer o seu público. Essas ferramentas que a Ana falou, o 1 é o complemento do 2. Então, com essa conta comercial, você vai começar a ter um conhecimento desse público que te acompanha, que te segue, tá? Isso internamente dentro do Instagram. Ele vai te dar a estatística, ele vai te dar a quantidade de homem, a quantidade de mulher, ele vai te dar a região que essas pessoas estão, né? A região onde você tem maior visibilidade. Então, vai servir também para quê? Para você melhorar esse mapeamento que a gente falou lá na nossa aula 1. Então, se você não assistiu, volta lá. Como que eu faço o mapeamento do meu cliente em potencial? Aqui no marketing, a gente chama o avatar ou a persona, tá? E nada mais é do que o quê? Eu desenhar o cliente que eu quero atrair em potencial. Então, você, dentro da estética, tem um leque de procedimentos e de áreas que você pode se especializar e dominar, tá? E aí, você vai escolher o quê? Aquelas que você mais domina
que você mais gosta de trabalhar e que para você faz mais sentido você lotar a sua agenda. Então, outra coisa, outro erro, não cometa o erro de ir para, eu quero trabalhar com os 5 procedimentos padrão ouro da estética, né? Os que mais dão rentabilidade. Só que você não domina, você não está preparada para orientar, você não está preparada para corrigir uma intercorrência. Então, vale a pena você trazer um paciente mais caro? Não, não vale. Então, vai primeiro para onde você domina. E em cima do que você domina, você vai atrair. Então, conhecer esse público também está lá na tarefinha da primeira aula, que é desenhar o cliente em potencial. Então, você vai desenhar a região que você está, a região que está a tua clínica, e em cima dessa micro-região, dessa macro-região, quais são os clientes em potenciais que eu quero atrair? É mulher? É homem? Qual é a idade? Quais são os problemas que eles têm que o meu tratamento resolve, tá? E aí você vai mapear isso, você vai fazer esse mapeamento. Aqui embaixo no vídeo, eu vou deixar um link para vocês baixarem um material que tem lá como vocês fazem esse mapeamento, tá? Do cliente potencial, tá bom? Então, já que logo quando terminar a aula, vocês já baixam. E aí a conta comercial vai fazer o quê? Todo final de mês, de 30 em 30 dias, você vai tirar um tempo e vai olhar os dados. E junto com esses dados, você vai melhorando não é para fazer uma vez e esquecer lá na gaveta, não. Esse mapeamento do cliente potencial, ele tem que ser feito mensalmente. Você vai pegar os dados da tua conta comercial e os dados de atendimento. Lembra, a gente falou muito da anamnese. A anamnese é a tua porta de entrada para você mapear esse cliente. E aí você vai juntar esses dois, o mapeamento e a anamnese e o mapeamento da tua conta comercial e vai ajustar todo de 30 em 30 dias, tu vai melhorando isso aí. Com um ano, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, tu vai ter esse cliente mapeadíssimo. Kátia, eu preciso fazer isso só uma vez por ano? Não, você tem que fazer isso diariamente, constantemente, porque as pessoas, elas mudam o desejo, mudam a dor, tá? Então, é um trabalho que tem que ser feito mensalmente aí para poder você ficar cada vez mais alinhado com esse cliente potencial. E o cliente, tanto pode ser cliente final, como pode ser o cliente profissional que você quer para lotar a sua agenda de cursos aí também, tá certo? Vamos para o Exato. 3. Tudo vai depender do objetivo. Sim. E tudo está linkado, gente, porque o nosso ponto 3, quando a gente fala de produção de conteúdo em si, e produção com qualidade e frequência, isso está diretamente atrelado a você saber muito bem quem é o seu público. Porque quando a gente fala que você tem que produzir um post de qualidade, é qualidade e utilidade para quem? Para mim, que estou fazendo post? Não, é para o cliente que vai consumir. Então, quando a gente pensa em post de qualidade, às vezes uma profissional da estética pensa, eu vou ter que fazer uma arte belíssima, ela Uhum. tem que ficar linda, nas cores padrão da minha rede social, a minha foto tem que estar impecável, o meu vídeo tem que ser assim, assim, assado, e esteticamente o seu post pode ser maravilhoso. Mas se você não estiver produzindo um conteúdo interessante aos olhos da sua cliente, você só desperdiçou seu dinheiro com design, você só desperdiçou seu tempo criando um conteúdo e ele não teve impacto nenhum. Muitas vezes é uma dor que a gente recebe. Eu posto, posto, posto e não vendo. E aí eu te questiono: será que o teu post ele tem qualidade para você que está postando ou para a sua cliente? Quando a Kátia fala em mapear a sua cliente, quando eu digo para você produzir um conteúdo de qualidade, é que é em cima desse mapeamento que você vai tirar os principais temas para você postar. Então, se dentro de uma anamnese sua, somado à análise da sua rede social, do perfil da cliente que está na sua rede social, sua clínica de estética abre diariamente você tem que postar. Mas, Ana, eu não consigo postar diariamente ainda. Então, qual é o máximo de conteúdo que você consegue postar hoje? É 3 vezes por semana, poste 3 vezes por semana. É 5 vezes, poste 5 vezes. Até você ir pegando o ritmo e aumentar essa sua frequência. E uma coisa muito importante sobre a produção de conteúdo é você aproveitar todas, repito, todas as ferramentas que a rede social lhe dá. E você ser inteligente. Quando você mapeia a sua audiência, você entende muito bem qual é o perfil das mulheres ou homens que você atende. Então, você tem que se perguntar:
essa minha cliente, ela é uma cliente que ela tem uma vida corrida? Se ela tem uma vida corrida, ela gosta de ler muito? Ela gosta de ler post escrito na minha rede social? Sim ou não? Se grande escrito, será que vale a pena fazer uma legenda tão grande? Ou será que essa minha cliente ela não gostaria mais de um vídeo dinâmico do meu serviço? Será que ela não gostaria de uma foto de antes e depois do meu serviço? Então, o conteúdo de qualidade, além dele ter o tema muito bem selecionado, ele tem o formato do conteúdo muito bem explorado. E esse formato tem que ser um formato que a sua audiência gosta de consumir. O que que a sua audiência gosta de consumir nos stories? O que que a sua audiência gosta de consumir no feed dela? Quais são os formatos de post que você pode explorar? E se hoje você não sabe disso, é fazer o que a Kátia falou anteriormente. Começa a fazer, começa a testar, depois vai nas suas análises, vê o que te deu mais retorno e você repete o padrão daquilo que te dá mais retorno. Não Uhum. dá para você postar e não analisar o que foi postado. Senão você vai estar tendo trabalho e às vezes sem ter resultado. Você, como empresária, tem que analisar todo o passo que você dá. Então, produzir um conteúdo de qualidade é a junção dessas peças. É a junção de você entender sua cliente, você produzir conteúdos em temas-chave, em formatos-chave, e analisar tudo isso para ver o que está funcionando, para ver o que dá mais clique no seu site, para ver o que leva mais pessoas a conversarem com você no WhatsApp. Tudo isso, uma conta comercial, que foi o primeiro ponto que a gente falou nessa nossa live agora, ela te dá análise. Se você não tem conta comercial, você não tem essas informações. Viu como tudo é importante, está tudo linkado para você sair dessa profissional de estética comum para uma clínica de estética milionária? Tudo está linkado. Perfeito. A gente passa para o quarto ponto, que é o quê? A interação com esse público, tá? Então, você precisa interagir com o público. De nada adianta você ter lá a mídia alimentada, mas você ser extremamente travada, tá? E quando eu falo interagir, gente, é você ser você mesma, tá? Então, o profissional da estética, em sua grande maioria, eles são muito travados com a comunicação. Essa é a verdade. Me desculpem, mas essa é a verdade. Por que que vocês são tão travados, né? Eu acredito que pelo fato de que vocês não foram treinados, não têm essa habilidade, tá tudo bem, tá? Então, tem uns que se destacam e conseguem ser mais comunicativos, outros não. Kátia, como que eu faço? Eu que não sou comunicativa. Você vai começar a se comunicar. É a única forma de você aprender, tá? É do mesmo jeito quando você entrou na graduação. Quando você foi pela primeira vez fazer a prática, depois da graduação, com certeza você tremia, você estava travada lá. Só que você tinha que ir, você tinha que colocar a mão na massa. Então, aqui, se comunicar, gente, é a mesma coisa, tá? Vocês podem fazer, sim, cursos de oratória, né? Podem procurar treinamentos, mas é só fazendo que você vai se desenvolver. E fazendo consciente de que eu não preciso ser perfeita. Kátia, eu vou ter que precisar aparecer toda hora maquiada, ter que ir no salão todo dia para aparecer. Não, gente, porque a rotina não te dá condição para isso. Infelizmente, a rotina não te dá. Então, calcem a chinela da humildade e sejam vocês. As pessoas, a audiência, ela quer ver você na sua essência, tá? Não estou dizendo para você aparecer todo dia descabelada, mas você tem que ser você. Então, interagir com essa audiência. E a forma como você se comunica vai conduzir a comunicação do teu perfil. Então, você é um Demais. comunicador ativo, você que puxa o barco. À medida que você vai se posicionando, você vai atraindo pessoas iguais a você, tá? Então, por isso que é importante essa comunicação clara. Se eu vou me comunicar com o cliente, fala na linguagem que o teu cliente entende. Com o mapeamento, você vai entender o que que você precisa trazer no seu dia a dia. Qual é o bastidor que você vai trazer que vai fazer sentido não para você, mas sim para o seu cliente. E ter a certeza de que você é um comunicador ativo. Você é essa pessoa que puxa a comunicação e educa a tua audiência a se comunicar também. Então, geralmente, o que que acontece? Tem profissionais que a gente já gerenciou o Instagram e que ele não se comunicava e a gente colocou uma caixinha de pergunta. Ninguém falou nada. Por quê? Porque eles não estavam educados a esse profissional trabalhar a caixinha de pergunta, tá? Então, se isso acontecer com vocês, não precisa ficar triste e desistir, gente. É normal. Você não tinha essa educação com a sua audiência. Então, você vai fazer o quê? Você vai ser o educador. Você vai educar a sua audiência
a se comunicar com você. E é o que a Ana falou. Dentro dessa comunicação, ela vai te trazer um leque de procedimentos, um leque do que eles querem, do que eles... E aí você vai ajustando a sua clínica de acordo com a demanda da tua audiência qualificada. E aí, assim, você torna o quê? Uma agenda lotada e uma clínica milionária, que não falta cliente. Perfeito? E eu amei esse conceito de comunicador ativo, porque isso é uma virada de chave tão grande, gente, para o engajamento e para os resultados das redes sociais de vocês. Porque a gente pensa assim, eu já estou criando conteúdo. Então, isso já é um mega trabalho. Eu já estou fazendo a minha parte. Uhum, Mas, na realidade, além de postar, você tem que ser incentivador para sim. que o outro sempre esteja se comunicando com você. A rede social é para socializar. Imagina que a tua rede social é a tua clínica virtual. Quando uma Uhum, cliente entra dentro da tua clínica de estética, ela, oi, fiz o meu agendamento. O que é que você faz? Você não gera perguntas? Você não gera comunicação? Uma troca com a sua cliente? Então, a mesma coisa é a sua rede social. Ela é uma troca. Então, perfeito. imagina se você for postar uns stories, sempre pensa no propósito daqueles stories. Eu estou postando ali um bumerangue de um procedimento que eu estou fazendo agora. Mas como é que eu posso fazer a minha audiência ter mais interesse por ele? Faz uma pergunta sobre o procedimento, pergunta se tua cliente sabe o que é aquilo, pergunta se tua Uhum. cliente já fez aquele procedimento. É sempre uma troca. Então, nunca perca a oportunidade de conversar com a sua audiência em tudo o que você postar. Fez um stories, bota uma enquete. Fez um stories, manda a pessoa te mandar algo pelo direct. Fez um conteúdo no feed, pede para a pessoa ter algum tipo de reação. Seja comentar, seja salvar, seja enviar, seja deixar alguma dúvida, sabe? Sempre seja você a pessoa que vai incentivar a outra a conversar. Porque senão a gente fica aqui, ó. Eu, você, a sua cliente, nós somos todos iguais. A gente usa a rede social para se distrair. Se eu não tenho um gatilho, se eu não tenho um estímulo, se eu não tenho alguém para me motivar, para eu sair do meu automático, eu fico aqui, ó, só rodando o meu feed. Então, seja você essa pessoa ativa que vai tirar a cliente do automático, que Uhum. vai pedir para ela clicar, que vai pedir para ela fazer algo. E assim a tua rede social ela vai ficar aquecida, você vai entender mais da sua cliente, você vai ter mais resposta, mais interação, vai se motivar mais também, porque eu sei que pensar que ninguém está lhe vendo ou pensar que ninguém está conversando com você lhe desmotiva demais. Então, à medida que a gente educa a nossa cliente a se comunicar com a gente também, tem esse canal aberto com ela, e quem vai fazer isso, essa educação é você, a tua rede social ela começa a funcionar como se realmente fosse a tua clínica de estética, né? Algo que a cliente chega e realmente conversa com você, porque você começou com ela primeiro. Isso é muito importante, muito Perfeito, importante. perfeito. E aí a gente entra na parte de promoção, né, do perfil. E aí eu tenho até algumas perguntas para fazer para ti, Kátia, porque existem muitas dúvidas sobre promover perfil. Eu já começo promovendo, eu não começo promovendo. Como é que a gente promove o perfil? O que que significa, né, promover esse perfil? Só dá para promover o perfil, por exemplo, pagando? Quais são as alternativas? Perfeito, perfeito. Promover o perfil, gente, vocês vão ter aí duas estratégias para desenhar, né? A primeira estratégia é a estratégia de parceria. Fechar parcerias é fundamental, né? A gente não consegue. Uma coisa é clara, a gente não consegue crescer só, a gente só cresce em conjunto, né? Em parcerias. Então, ter. E aí você vai ter duas estratégias. Uma estratégia orgânica. Orgânica é o quê, Kátia? É que você não vai, nesse primeiro momento, precisar investir dinheiro. Você vai investir outras coisas. Dinheiro não necessariamente. E aí é para o pessoal que está começando. Ah, eu estou começando, eu não tenho dinheiro para pagar. Isso é um bloqueio. O problema é a solução. É justamente porque você não tem dinheiro que você tem que montar um plano estratégico para fazer o quê? Fazer dinheiro, né? Então, Total. o lado orgânico é o quê? É parceria. Que a gente já falou também no nosso primeiro encontro, tá? Então, é fechar parcerias com influencers. Aí precisa ser um mega influencer? Não, porque você está começando, você nem tem autoridade para chegar no influencer grande. Ele não vai querer fechar parceria com você, né? É, Então, para quem está começando, começa com pessoas que vão, de alguma forma, junto com você, alavancar a sua clínica, tá? Alavancar a sua marca. Então, e aí entra o detalhamento.
Não é todo mundo, gente. Tem muita influência com quantidade absurda de seguidores e zero resultado. É aquilo que a gente falou, não adianta ter só isso. Então, faz uma análise, faz uma pesquisa dos resultados que essa pessoa tem antes de fechar a parceria, tá certo? Então, vocês podem fechar essas parcerias aí, né, com influências menores, pessoas influentes no bairro, na cidade, no condomínio, que tem influência sobre mulheres, né? Porque a gente sabe que a estética hoje é dominada pela mulher, né? O profissional, apesar que tem homens também que se cuidam muito, mas a mulher é o grande foco. Então, fechar essas parcerias. Como que você pode parar, pensar e olhar, olha, aqui na minha macro região, no meu ciclo, quem são as pessoas que, se eu criar uma parceria, vai fazer com que eu traga mais pessoas para a minha clínica, tá? E utilizar a sua clínica, vocês que têm espaço já, como a clínica sendo essa estratégia para me atrair mais pessoas. Então, é fazer o Laser Day, é criar eventos dentro da própria clínica para atrair pessoas que não conhecem vocês, tá? E aí, esses eventos, vocês têm que montar uma estratégia, tá? Seja um coffee break, seja um evento para socializar. Então, é super importante vocês pensarem em campanhas. A campanha, ela já é natural da publicidade, gente. Então, ela já está aí para ser usada. Dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais. E o pessoal esquece disso, tá? Então, criem essas Black Demais. Friday, entendeu? Então, assim, utilizem essas campanhas publicitárias para trazer para dentro do espaço de vocês. Kátia, eu não tenho espaço. Provavelmente você atende em algum espaço. Então, cola na dona do espaço e pergunta para ela qual vai ser o planejamento das campanhas que a gente vai fazer esse ano. E aí, se ela disser que campanha, vamos montar as campanhas para a gente trazer mais pessoas, tá? E aí faz a avaliação gratuita. E na avaliação gratuita, Kátia, eu vou fazer avaliação gratuita? Vai. Porque a avaliação gratuita é o primeiro contato seu com o seu prospecto. Na avaliação, se você dominar a avaliação, você gera tanta segurança nele que você já consegue dali marcar esse cliente e conseguir captar esse cliente. Então, a avaliação é uma porta de entrada, gente. Tá? É uma porta de entrada para você deixar bem claro para a pessoa que ela tem aquele problema e você é a melhor pessoa para resolver esse problema dela, tá certo? Então é trazer as pessoas para dentro do seu espaço. As pessoas precisam estar dentro do seu espaço e o seu espaço precisa ser um espaço que as pessoas queiram estar dentro também, tá certo? E aí você vai conseguir captar. Do outro lado, isso é promover. Então, essas ações, eu estou promovendo muito mais o espaço físico, né? A vida física. E como que eu faço para promover o digital, Kátia? Promover meu Instagram, ou o Instagram da clínica que eu atendo. Primeiro, se você atender em clínica e for em parceria, você vai sentar com a dona do estabelecimento e os profissionais que trabalham ali, e vocês vão montar um plano e todos vão investir. Por quê? Porque todo mundo vai ser beneficiado daquilo ali, tá? Então, é outra coisa, gente, união faz a força. Não é porque você é profissional da estética, que você trabalha com outros profissionais da estética, que vocês têm que ser brigados, ou que você não tem que falar. Não, gente. Tem espaço para todo mundo, tá? Quem gosta da Kátia, não gosta da Ana Rema. Quem gosta da Ana Rema, não gosta da Kátia. E tá tudo bem. Isso é a vida. Então, se unam, juntem forças, tá certo? Então, vocês vão, se trabalhar em espaço, vocês vão sentar, você vai chamar, você vai ser essa pessoa ativa e vai chamar, depois de hoje, depois desse conhecimento, você vai falar, olha, vamos começar a promover o Instagram? Como assim promover? A gente vai fazer o quê? O Instagram já é alimentado, e aí ele precisa ser alimentado, gente, tá? É. Alimentado no sentido de quê, Kátia? Precisa ter conteúdo lá dentro. E um conteúdo Por isso que alinhado com as todos os pessoas. pontos, É. isso, E um conteúdo todos os pontos alinhado. anteriores são importantes. Isso. O conteúdo alinhado com essas pessoas que eu quero trazer. Lá no ponto 1, a gente falou da conta comercial. Então, com a conta comercial, você vai ver que quando você entrar no perfil, aquelas publicações que tiveram maior engajamento e maior comentário, vai ter um botãozinho azul, assim, ó, promover. E aí, esse promover é o botão impulsionar que a gente fala aqui dentro do marketing. Hoje, ele é considerado uma das melhores estratégias para atrair seguidores. Por quê, Kátia? Isso há 3 anos atrás não funcionava, tá? Não funcionava direito. Então, a gente tinha que fazer tráfego. O que é tráfego? Tráfego é você levar o seu conhecimento, o seu conteúdo para as pessoas que têm interesse nele. E existe uma plataforma profissional de fazer isso, que é a BM do Facebook e do Google, tá?
E para mim fazer isso, eu tenho que ter um conhecimento em tráfego. É algo mais complexo, tá bom? A partir de 2020, mudou. Então, com o 2020 a pandemia, todo mundo foi para o digital. E aí o Instagram e o Facebook, eles tinham que gerar resultado para as empresas que não tinham esse profissional, para os pequenos e médios empresários. Então, o que foi que ele fez? Ele melhorou esse robô trocentas vezes, 1000 vezes. Então, esse robô, ele ficou extremamente inteligente. Então, eu pego o quê? Eu pego aquele conteúdo que tem a ver com o cliente que eu quero atrair e eu promovo esse conteúdo. O robô identifica qual é o conteúdo, identifica quais foram as pessoas que se engajaram com aquele conteúdo e mostra para pessoas iguais àquela pessoa ou parecidas. Então, isso é impactado na mesma pessoa, ele vai buscar as mesmas pessoas parecidas com esse conteúdo. Então, esse botão, ele vem funcionando muito bem. E dentro da tua conta, tu vai impulsionar, tu pode impulsionar R$ 5 por dia, tu pode fazer isso 7 dias. O ideal é que tu faça 7 dias. E colete os dados. Com 7 dias, ele vai te dizer a quantidade de pessoas que foram atingidas, ele vai te dizer a quantidade de seguidores que aquela publicação trouxe, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar as que tem maior, que mais puxou o seguidor, que tem a maior resultado, e você vai deixar isso perene. Você vai colocar mais verba nele e vai replicar esse tipo de conteúdo. Você vai pensar como que você faz para replicar esse tipo de conteúdo em outros formatos. Então, isso é a forma de você promover pagando. E não é caro, gente. Você pode começar com R$ 5. Lembrem-se, vocês são empresários. Empresário reinveste no negócio. Empresário não pensa que o negócio só tem que dar ativo, não. Tem que ser assim, ó, montinho, montão. Então, o teu negócio fez um montinho, desse montinho, você vai tirar e vai transformar no montão. Pegou o montão, tira o montinho e transforma no montão. Então, você tem que ter muito claro que você precisa sim investir, tá? Porque se você não investe, você não cresce. Se você não cresce, você não se rentabiliza e aí você desiste da área. Perfeito? E, ó, gente, último ponto, pegando tudo isso que a gente falou, é você se lembrar do porquê você está na rede social. Lembra que a gente começou essa live de hoje falando sobre a diferença de um perfil que tinha muito seguidor para o que realmente converte? Então, se você escolheu, decidiu que você ia trabalhar sua rede social para trazer clientes para sua clínica de estética, você não pode se esquecer do principal, que é vender. Você não criou uma conta comercial, não entendeu o seu público, não se acabou de fazer conteúdo, não se acabou de interagir, não está investindo o seu dinheiro para ficar só dando dica na rede social. Em algum momento você vai ter que ser reta, direta e dizer assim: ó, estou fazendo uma campanha. Clica no meu link da bio e vamos aproveitar a semana do peeling. Tem que Ó, vender. gente, tô aqui com esse novo laser aqui na minha clínica de estética. Vamos aproveitar a primeira semana do laser, sabe? Você tem que vender. Se você só produz conteúdo, se você dá só dica, e eu sei que é super confortável dar dica, eu sei que é maravilhoso. Às vezes vender é desconfortável porque você ainda tem várias crenças sobre venda. Mas se você não vende, como é que vai entrar dinheiro na sua clínica de estética? Como é que você sai de um profissional comum para ter uma clínica de estética milionária? Isso não existe. Então, tenha muito claro no seu juízo por que que você tem um perfil no Instagram, por que que você tem um YouTube, por que que você usa o WhatsApp. É para vender. Então, seguiu todas essas estratégias, venda, minha filha, venda. Vender, e Não fique vender só todo dando dia, dica, não, né? porque senão vai ser trabalho em vão. Vender todo Vender dia. Você todos é os uma dias. empresa, né? Você, Não, você precisa exa- rentabilizar. exatamente. E a união de todos esses pontos é que vai fazer realmente você transformar seus seguidores em clientes. É sobre tudo isso. E você vai construindo, não precisa ser difícil, mas precisa ter planejamento. Sem planejamento, as coisas se tornam realmente difíceis e duras. Difíceis e duras. E é isso, né? Eu Entendeu? espero que vocês peguem as nossas dicas aí. A gente trouxe aí um conteúdo bem bacana, né? Com uma parte bem prática do que vocês têm que aplicar. Então, é terminar de assistir aqui, já aplicar, já colocar isso num papel. E que sim, gente, vai dar trabalho, tá? Empreender não é fácil.
empreender não é para todo mundo, tá bom? Então, você tem sim que dedicar tempo, tem que sim que se dedicar a trabalhar a parte empresarial do seu negócio. Não só se capacitar e se capacitar e se capacitar e aprender uma nova técnica, É importante, é extremamente importante. Mas se você deixa o lado da sua empresa de lado, a parte de planejamento, de captação de vendas, de marketing, de crescimento de posicionamento, de nada vai adiantar você trabalhar esse outro lado, que é o lado de se melhorar como profissional. Porque você não vai ter cliente para aplicar esse conhecimento. Então, é algo bem simples, tá? Exato. Então, você precisa se vender, a sua clínica precisa vender todo dia para rentabilizar e se tornar uma clínica milionária. E eu acho que é isso. Exato. E mais uma vez, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe like, compartilhe, Se não comenta aqui gostar, também embaixo comenta, tá? Pra gente próximos melhorar. temas. É, também. Não gostando, também diz o que pode ser melhorado. Deixa a sua dúvida também aqui embaixo, porque a sua dúvida, lembra, ó, a gente ensinou e a gente aplica, tá? A sua dúvida, ela vai nos dar o direcionamento dos Sim. próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui. E como a nossa proposta é te ajudar, a gente precisa dessa troca aqui com vocês. Então, comenta, compartilha, se inscreve e até o Tchau. nosso próximo vídeo.